Aleluia! Ele é santo. Ele é santo. Aleluia. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Mais uma vez aqui na presença do Senhor para falarmos da sua palavra santa. Agradecendo ao pastor Léo, pastor Fabrício, pastor Rogério, todos que compõem a direção da igreja Getsemane. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão aqui presente, aqueles que já foram identificados, aqueles que sintam-se abraçados como parte desta igreja, deste corpo. Os nossos irmãos que nos ouvem pela internet, Deus abençoe a sua vida. Eu tenho certeza que você já ouviu, já foi edificado pelo que já aconteceu até aqui nesse trabalho. Mas não tenho dúvidas que Deus tem algo para falar conosco ainda, no tempo que temos. Irmãos, desde o início do culto nós ouvimos falar muito sobre arrebatamento. Nós ouvimos falar que Jesus vem. Nós ouvimos falar que está perto. O pastor Léo trouxe uma advertência que Daniel deixa para nós no capítulo 4, falando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram a ousadia, a coragem de negar os apelos ditatoriais, legais, regidos por lei, segundo os quais, não cumpridos, traria dano, traria morte. Mas a despeito dessa luta, dessa dificuldade, eles negaram a proposta de Nabucodonosor. Nós ouvimos mensagens aqui cantadas que falam sobre a nossa vida, nosso estado atual, de como nos encontramos e aquilo que precisamos fazer para chegar no céu. E quando eu fui convidado pelo pastor Léo para trazer essa mensagem nesta manhã, orando, o Senhor falou fortemente comigo num texto bastante conhecido nosso, que o apóstolo Pedro, nosso querido irmão Pedrão, ele deixa escrito lá no seu primeiro livro, na sua primeira carta de Pedro, capítulo 5, no versículo 6. Tudo que já falou aqui, tudo que já se falou acerca de ir com Jesus, morar com Deus, tudo isso é a mais absoluta verdade, e é para nós. É para nós, irmãos. É para mim, é para você que estamos firmes nos pés do Senhor. Mas existem requisitos, existem princípios que já foram falados aqui igualmente. Existem necessidades de nós fazermos aquilo que cabe a nós fazer para que cheguemos a este grande dia. E como o pastor Léo disse, se a trombeta soar agora, nós estejamos prontos para subir com o Senhor para a glória. E assim nos diz a palavra do Senhor, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Pai, nós te louvamos por esta oportunidade. Minha oração não é outra, Senhor, que senão Tu fales conosco, Pai, através da Sua santa palavra. Nós viemos aqui, ó Deus, não apenas para um ajuntamento ritualístico, social ou cultural, não. Nós viemos aqui porque nós acreditamos e cremos que a Tua palavra, Senhor, ela transforma vidas, ela muda realidades, ela quebra paradigmas, ela destrói fortalezas, ela quebra, abre ferrolhos de ferros fundidos, Pai, que são impossíveis pela nossa própria capacidade. Portanto, a minha oração é essa, que o Senhor, através da Tua palavra, nos instrua nesta manhã, para vivermos este novo tempo na Tua presença, em nome de Jesus. Amados irmãos, é inegável que nós vivemos numa sociedade. Nós estamos inseridos numa sociedade extremamente narcisista, egoísta, arrogante. E nós estamos inseridos nesse contexto.
O Senhor Jesus disse: Pai, eu não peço que os retire do mundo, mas que os livre do mal. É mister que vivamos assim. É necessário. Nós estamos vivendo em um tempo assim, onde as pessoas, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 3, do versículo 1 ao 4, ele diz: olha, no final dos tempos, os tempos serão muito difíceis, trabalhosos, porque os homens, eles serão amantes de si mesmos, logo são ensimesmados, ou seja, eu sou suficiente. Eles são arrogantes, avarentos, jactanciosos, negligentes, mentirosos, sem afeição natural. E o apóstolo Paulo, ele discorre uma lista de características de pessoas com quem eu e você tratamos no dia a dia. E a minha oração, sinceramente, é que nós não nos tornemos algo parecido com isso. Porque infelizmente, irmãos, nós vivemos nesta mesma sociedade que nós falamos agora, que é narcisista, arrogante, vaidosa, egoísta. E o conceito de narcisismo, eu não sei se você sabe, mas Narciso foi um ente da mitologia da Grécia Antiga. E segundo a história, ele foi uma pessoa que, por se negar a casar com uma determinada mulher, recebeu sobre si uma maldição de que ele não se apaixonaria por qualquer outra mulher mais, mas ele se apaixonaria pela sua própria imagem. E a narrativa da história diz que quando ele foi um dia tomar água num riacho, ele viu o seu rosto refletido na água, e ele se apaixonou por si mesmo. E essa loucura o tornou tão louco, tão insanamente louco, que ele morreu afogado tentando beijar a própria imagem. E eu não sei se você conhece, mas eu conheço algumas pessoas que têm esse sentimento em si. São extremamente apaixonadas por si, e isso em uma boa medida é justo, válido. Mas quando ela transcende, ela transpassa uma linha determinada, se torna doença, se torna doentio. E é comum vermos pessoas, muitas vezes, colocando mensagens nas redes sociais, demonstrando o grande amor que sentem por si. Isso tem um sentimento, irmãos, extremamente antropocêntrico. Antropocentrismo é uma filosofia criada lá pelos pensadores da época da Idade Média, onde, ao invés do teocentrismo, onde Deus é o centro de todas as coisas, o homem agora ocupa este lugar de centro. Antro-homens, centrismo, de centro. Ele ocupa o lugar de Deus, e ele diz: olha, todas as coisas do universo convergem em mim. Eu sou o centro do universo, e todas as coisas convergem no homem, quebrando princípios basilares da palavra de Deus, porque é diametralmente oposto ao que a Bíblia nos ensina. Porque a Bíblia vai me dizer o seguinte: Jó, no versículo 42, do verso 2, depois que ele passa por todas as suas lutas, provações, Jó chega diante de Deus e diz: bem, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então tenta-se tirar a imagem do Deus poderoso, teocêntrico, o centro de todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que me formou, a mim e a você, que nos formou e nos conhece no mais íntimo de nós, como diz o Salmo 139. Vem essas pessoas, esses pensadores, e colocam diante da sociedade, diante da humanidade, essa nova ideologia. E é isso que tem regido o nosso tempo presente. E talvez você esteja se perguntando: mas olha, o que é que tem a ver conosco? Você podia seguir na linha de falar de Jesus. Irmão, deixa eu lhe dizer, a sutilidade do mal, se nós não estivermos atentos aos princípios que a Bíblia elege como sendo vitais para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã, se nós não percebermos que quando Pedro vem a nós, na sua primeira epístola, lá no capítulo 5, diz: humilhai-vos. Perceba que antes dele dar essa declaração, Pedro foi um homem extremamente soberbo. Extremamente soberbo, porque um dia Jesus vai a ele e diz: Pedro, olha, deixa eu te falar, o diabo pediu para te se andar, Pedro, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. A resposta de Pedro soberbamente foi: Senhor, aqui não, aqui o Senhor deixa. Não, Senhor, eu estou pronto a morrer por ti.
Eu darei a minha vida por ti, Senhor. Portanto, isso não é um sentimento, irmãos, que rege apenas as pessoas que estão para além das portas, não. E eu creio que foi para isso que o Senhor me comissionou nesta manhã, para trazer esse alerta para nós, para que nós não vivamos com essa mente de que podemos todas as coisas, somos os melhores, somos os mais especiais. Não. Nós somos sim a coroa da justiça de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus, mas a Bíblia nos diz: humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Tem muita gente buscando exaltação humana. Tem muita gente interessada nos aplausos, nos tapinhas nas costas. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que é o Senhor que ao seu tempo haverá de fazer na minha e na sua vida. Portanto, irmãos, aqui mesmo em 1 Pedro, olha o que o Senhor diz no versículo que antecede o que lemos no final. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Deus resiste à soberba. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vós mesmos. Esse mesmo Filipenses, o Senhor vai dizer: Jesus, Ele sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, veio e pisou nesta terra como nós pisamos, entregou a sua vida por morte, e não morte qualquer, uma morte de cruz, a morte mais vergonhosa. Portanto, irmãos, o que nós precisamos pensar é como nos portarmos ante tantas ofertas, ante tantas oportunidades de nos mostrarmos talvez melhores do que os outros. A melhor forma que nós devemos fazer, irmãos, é compreender que um divisor de águas na história humana, até pré-história humana, quando nós falamos de soberba, nós lembramos de alguém que um dia exaltou-se em seu coração, desejou estar acima dos céus, desejou receber os louvores que eram devidos somente a Deus. E nós sabemos que esse é o nosso adversário. Portanto, resistamos a este sentimento que por vezes tenta permear o meu e o teu coração. E olha, queridos irmãos, não é exclusivo meu nem seu, todos nós temos esse sentimento. Mas o que nós precisamos fazer é resistir firmemente, como diz a palavra de Deus, resistir ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, o que eu entendo por essa passagem é que nós precisamos ter em nós esse sentimento de humildade. E deixa eu lhe dizer algo. Humildade, quando o apóstolo, o Pedro diz aqui humilhai-vos, ele não está dizendo humilhai-vos como não, é auto-humilhação. É diferente de alguém ser humilhado por outrem. Mas quando você olha para dentro de você e se auto-humilha, isso faz a diferença. E aí nós podemos lembrar daquela passagem que Jesus conta. Vamos ver o que foi que Jesus falou aqui? Jesus, um dia, ele vai instruir aos seus discípulos, e ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Lembra dessa passagem? O fariseu e o publicano se apresentam, pastor Fabrício, diante do templo, no altar de Deus, para oferecer o seu sacrifício. O fariseu, ele se apresenta, fica de pé, e a Bíblia diz que ele começa a jactanciar-se, ele começa a colocar diante de Deus as suas virtudes. Senhor, tu me conheces, eu não sou igual a estes, afinal de contas eu dizimo, eu sou dízimo de todas as minhas coisas, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou igual a esses publicanos que vivem aí essa vida miserável. Mas a Bíblia diz, Jesus instruindo, ele diz: no entanto, publicano humilde, nem sequer erguia os olhos diante de Deus,
calado, ele dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou honesto, pecador. Eu não sou digno nem de estar na tua presença. E Jesus encerra essa passagem e diz: qual dos dois foi para casa justificado? Então, meus irmãos, a humilhação que nós propomos e que a Bíblia propõe, não é uma humilhação que nos faça aqueles pobres coitados que muitas vezes olhamos para nós e dizemos: poxa, mas eu sou tão pobre. Você conhece pessoas assim? Que se sentem tão humildes, mas tão, ai pastor, eu sou tão humilde, eu sou tão simples. Não é, irmãos, é esse tipo de humilhação. É humilhação que tira de nós, do nosso coração, todo egoísmo, todo desejo que não provém de Deus. Um pensador já disse uma vez: humildade não significa que você pensa menos sobre você mesmo, significa que você pensa menos em si mesmo. Eu vou repetir: a humildade não significa que você pensa menos sobre você mesmo. Porque quando eu penso menos sobre mim mesmo, eu estou falando de mim, da minha pessoa. Mas quando eu penso, significa que você pensa menos em si mesmo. Eu quero fazer bem para o meu irmão, portanto eu penso menos em mim e abençoo a vida do meu irmão. Quando eu penso sobre mim mesmo, eu vou ser sempre a vítima. Eu vou ser sempre aquela pessoa que vou ser injustiçada. Afinal de contas, eu esperava que o pastor me honrasse. Afinal de contas, eu esperava que um dia eu tivesse a oportunidade de o pastor olhar para mim e me elogiar como faz com as demais pessoas. E esse sentimento vai crescendo no coração, e isso vai adoecendo. Vai deixando a pessoa para baixo, vai deixando a pessoa triste, desanimada. Mas a verdadeira humildade, irmãos, é quando eu penso sobre mim. Jesus me resgatou. Eu tenho uma vida eterna com Cristo. Eu sei quem eu sou com Cristo Jesus. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele tem um plano gigantesco para a minha vida. Portanto, nada do que me digam pode me atingir, porque existem pessoas que, infelizmente, elas são pautadas pelos likes que recebem na rede social. Pasme, existem pessoas hoje que deixam o seu dia ser mais agradável ou menos agradável, dependendo de como é reagido, é como é interagido a sua relação com o seu público totalmente desconhecido, mas que é extremamente importante para que ela tenha um dia feliz e abençoado. Oh, meus irmãos, fujamos disso em nome de Jesus. Lembre-se quem nós somos, lembre quem você é. Você é a menina dos olhos de Deus, você é o que Deus tem de melhor nesta terra. Você e eu somos o que o Senhor tem de melhor nessa terra. E qual o problema, irmão Cláudio? De repente a pessoa se sentir frustrada. Deixa eu lhe dizer, quem se frustra muitas vezes perde a esperança, porque à medida que aquilo vai batendo, é como um gotejar contínuo, e a frustração vai trazendo desesperança. Realmente eu sou assim. Realmente eu não tenho essa importância toda que eu devia ter. Meu irmão, já foi dito pelo pastor Rogério Barreto, o fato de você estar aqui diante de acordar o seu dia e fazer apenas esse gesto, respirar, isso é motivo de sobra para você dizer: eu sou muito mais do que vencedor, eu sou importante para o Deus que me criou, eu tenho algo que ainda vai ser feito através da minha vida. Infelizmente, muitas pessoas vivem pautadas pelo que os outros pensam e esquecem de trazer à memória quem de fato são. Você é o melhor de Deus nessa terra. E não importa, de repente você pode estar nesse exato momento histórico da sua vida. Nesse exato momento histórico da sua vida, você pode estar passando pela sua pior luta. Talvez você esteja passando pelo seu pior desafio. Talvez você mesmo tenha perdido a esperança em si. Mas não deixe que esses sentimentos roubem de você a capacidade de continuar crendo. Porque Deus, Ele tem algo especial para a sua vida. Foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te trouxe, foi Ele quem te reuniu. Olha a oportunidade que você tem de estar numa igreja como essa. Olha a oportunidade que o Senhor deu para você estar aqui com pessoas que podem fazer a diferença e vão fazer a diferença na sua vida. Abençoando você, orando com você, caminhando junto com você e conquistando juntamente. Uma lição de humildade que eu aprendi uma vez. Eu li uma reportagem uma certa feita. Um dia o Dr. Billy Graham estava em Nova York
E estando ali, um homem o interpelou, parou diante do elevador, se identificou e disse: Dr. Billy Graham, é o senhor que é o Dr. Billy Graham? Ele disse: sim, sou eu. Aquele homem virou para ele e disse: olha, o senhor é um grande homem. Aí Billy Graham virou para ele e disse: não, eu sou um homem comum, com uma grande mensagem. A diferença entre o humilde de coração, o humilde verdadeiramente, que sabe no seu coração que nada é dele, nada pertence a ele, está aí. É a capacidade de olhar para o outro e dizer: ok, eu entendo você. Você não é do meu círculo social, você nem sequer é crente. E ele realmente não era. Mas ele deu uma lição para aquele homem dizendo: olha, não tem nada a ver comigo, não é sobre mim, não sou eu que sou a pessoa, mas é o Senhor que habita em mim, que me dá esta grande mensagem, que fala com as pessoas, que transforma vidas, que muda realidades. Não sou eu, não é você. Com todo o talento que Deus dispôs na sua vida, com toda a graça que Deus colocou na sua vida, não é sobre nós, é sobre Ele. No momento que nós percebemos isso, nós dizemos: Deus, olha, eu verdadeiramente preciso desse sentimento de humildade para reconhecer que tudo vem dele. Romanos acontece lá, o apóstolo Paulo, ele está descendo o cajado na igreja de Roma. Ele está batendo de com força, pastor Léo, e é só madeirada e pau, e bate. Daqui a pouco chega no capítulo 11, ele para. Versículo 33, ó a profundidade das riquezas, aleluia, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos, porque quem foi conselheiro do Senhor, que lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Entenda que eu e você, irmãos, somos aqui usados para a glória de Deus. E aquilo que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida é para a glória dEle. Portanto, continue sendo o que você é. Seja humilde na presença do Senhor, porque também o Senhor Jesus. E eu paro aqui, pastor Léo. O Senhor Jesus, ele faz um link direto de humildade com felicidade. E eu podia lhe perguntar qual é o grande desejo, qual é o grande sonho, o anelo da humanidade: ser feliz. Nós nascemos para ser felizes, nós desejamos ser felizes. E Jesus, lá no Sermão do Monte, ele abre o Sermão do Monte, o maior tratado que foi escrito na humanidade. O professor Kevin Hood, alguma coisa assim, PhD da Universidade de Harvard, ele é PhD, é a estatura máxima no direito. Ele um dia disse que o tratado mais profundo, mais completo que a humanidade tem sobre legislação, sobre amor e sobre vida espiritual está nos capítulos 5 a 7 de Mateus, o Sermão da Montanha. E Jesus abre o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Feliz é o humilde de espírito. Você quer ser feliz, irmãos? Você quer ter felicidade na sua vida? Você quer ter uma vida plena, saudável, alegre, feliz? Que você acorde todos os dias e diga: uau, valeu a pena, é hoje, é mais um dia. Os princípios estão estabelecidos. Bem-aventurados, felizes, os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Nós somos bem-aventurados e felizes. Só que existe um antagonismo gigantesco do que Jesus fala com o que o mundo prega. E eu encerro aqui. Os valores do mundo são diametralmente opostos aos valores do reino. Jesus vai dizer: feliz é o pobre, feliz é o manso, feliz é o que chora, feliz é o que tem fome e sede de justiça, felizes são os misericordiosos, felizes são os puros de coração. Mas o sistema diz negativo: feliz é o soberbo, feliz é o arrogante, feliz é o durão, aquele que não chora. Feliz é aquele que se completa com o mal-estar dos outros, ou seja, usurpa o direito do outro. Esses são felizes. E é aí que nós precisamos, como igreja, estar atentos a qual padrão iremos seguir. O padrão estabelecido pelo reino, que nos dará e nos conduzirá à vida eterna, ou o padrão podre estabelecido pelo mundo, que nos conduzirá à perdição eterna. Louvamos a Deus porque aqui não tem ninguém nessa condição. Louva a Deus por isso. Mas eu creio que pessoas estão ouvindo e que ouvirão essa mensagem e que talvez estejam passando por problemas semelhantes a esse, de um endurecimento de serviço, de um coração duro, empedernido,
empedrado, que não ama, que não perdoa, que não se doa, que não produz, que não ajuda. E o Senhor está dizendo nesta manhã: seja feliz, seja bem-aventurado, mas seja humilde. Entregue o seu coração, confia no Senhor e deixe que Ele faça uma grande obra na sua vida. Todos os valores que o reino ama são desprezados pela sociedade moderna. Então não nos deixemos levar por eles. Continuemos firmes como estamos, produzindo para o reino, fazendo a vontade de Deus, porque Ele é fiel e vai nos conduzir até aquele glorioso dia que nós cantamos aqui mais cedo, e que Ele voltará para buscar a sua igreja, e nós estaremos com Ele na glória para sempre, em nome de Jesus. É assim, eu quero agradecer a oportunidade, no nome santo de Cristo Jesus nosso Senhor.